você, eu, você e as circunstâncias, quarta temporada, episódio 11, penúltimo episódio dessa temporada. Hoje semana que vem mais para encerrar, e aí a partir de 29 de agosto, temporada nova. Eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo porque eu estou super empolgado. Quinta temporada, longe de casa. Eu vou conversar com uma galera que resolveu mudar de vida e ir para outro país ou até mesmo outro estado. Por enquanto só conversei com gente que foi para outro país. E vamos saber mais como é essa mudança de vida. Mais do que uma mudança de país, uma mudança de vida. Então você que pensa em mudar de país, de mudar de trabalho, ou enfim, de mudar de vida, tenho certeza que você vai curtir a quinta temporada. A gente já começou as gravações e tá demais. Mas, voltando aqui para a nossa quarta temporada, inspirações. Episódio anterior nós falamos do fenômeno das redes sociais, e aí usamos lá um episódio do Black Mirror para exemplificar o que a gente estava dizendo. E hoje nós vamos falar do futuro das carreiras com a inteligência artificial. É o assunto do momento, muita gente comenta, e tem dois vieses aí. Tem quem ache que, como todas as outras revoluções que aconteceram no mundo do trabalho, que vai só melhorar o sistema de produção e nós vamos ser capazes de gerar ainda mais riqueza e as coisas vão melhorar. E há quem ache que é o fim da humanidade, o apocalipse tal qual o filme O Exterminador do Futuro e a Skynet. E aí? Quem é que tem razão? Ou existe um meio termo nisso aí? Qual que é a sua opinião? Vamos conversar um pouco sobre isso. E vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Ou pelo menos começar uma discussão. E aí, daqui a pouco ir atrás e se informar e deixar para lá na frente os historiadores contar como é que foi essa história. Se é que vão ter historiadores. Vem comigo e vamos descobrir isso. Bom, sempre contextualizando, então, essa coisa de inteligência artificial é mais antiga do que parece. Nos anos 50, lá no início dos anos 50, a primeira tentativa de inteligência artificial se chamava Elisa, e ela respondia lá algumas perguntas, às vezes conseguia enganar algumas pessoas, mas a maioria das pessoas conseguia identificar que não era um humano que estava respondendo. Existe um teste que talvez hoje, que é o teste de Turing, que servia para detectar se a resposta era humana ou não, a capacidade de uma máquina imitar uma pessoa. E aí me veio agora aqui uma coisa que até não está no script, se é que isso aqui tem um script, a gente vai falando. O teste de Turing leva o nome de... Eu não quero cometer o erro do nome, mas Turing é o personagem do filme O Jogo da Imitação, que mostra lá a história desse cientista que teria criado um dos primeiros computadores, se não o primeiro, enfim, que era capaz lá de decifrar os códigos de comunicação alemães lá, enfim. Inclusive, recomendo aí quem puder assistir, se eu não me engano, está na Netflix. Eu não tenho toda a informação aqui porque não estava realmente no script falar desse filme. Mas, se puder, veja que conta lá a história desse cara aí, desse cientista, desse gênio aí e todas as suas controvérsias, como todo gênio sempre tem um lado controverso.
Mas, voltando ao nosso papinho aqui, então, a inteligência artificial não é uma coisa nova. Então, desde lá dos anos 50, existem pesquisas em torno de inteligência artificial, um computador que jogava xadrez, enfim, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, pesquisa aí. Era um computador da IBM lá, que desafiava os grandes mestres de xadrez, mas e também não é exatamente minha especialidade em inteligência artificial. A questão aqui é a gente falar do nosso conceito de sociedade e de carreira. Mas, contextualizando essa questão, as inteligências artificiais, até o momento de agora, um pouquinho antes, elas eram mais dedicadas a uma tarefa, né? Por exemplo, uma inteligência artificial criada para jogar xadrez. Então, ela aprendia a jogar xadrez lá e tentava aprender. Quanto mais ela joga, mais ela aprende, mais jogar xadrez. Aquela inteligência que aprende a jogar xadrez, ela não, daqui a pouco, se estava jogando com um cara russo, começava a aprender russo, e com um cara indiano, começava a aprender indiano. Ela tinha um foco específico. E aí o ano é 2023, aí lógico, talvez um pouco antes, enfim, começam a surgir as inteligências artificiais que têm a capacidade de aprender. E se você pesquisar aí, procurar alguns vídeos aí do Castanhari, por exemplo, que é um youtuber que está por aí, que fala de tecnologia, muito envolvido, você vai ver que o próprio Elon Musk tem vídeos dele aí falando que não existe exatamente uma certeza de como isso acontece. As coisas estão meio que acontecendo. Então, as coisas estão meio que acontecendo e ninguém sabe muito bem como é que funciona isso e como essas inteligências artificiais, como o ChatGPT e tantos outros aí, inclusive no dia dessa gravação aqui, está sendo lançado não, está sendo liberado aqui no Brasil a inteligência artificial do Google lá. Acho que é Bart o nome dela. Então, com ela eu ainda não interagi lá, não vou saber muito comentar aqui, mas enfim, a Microsoft está acoplando lá no seu mecanismo de busca o Bing e o próprio ChatGPT. E aí, vamos lá. Contextualizando o momento. Então, tem uma história aí, você pode pesquisar, você vai ver que a humanidade já busca isso há algum tempo. E a inteligência artificial agora ela começa a ser capaz de aprender. E aí, uma das vertentes que aqui tem um pouco mais de medo disso, e aqui não importa a minha opinião, vou tentar expor os dois lados aí, acredita que é aí que mora o perigo, porque nós temos uma inteligência capaz de pensar mais rápido, inclusive, do que nós não sabemos muito bem como funciona e logo não temos muito como bloquear ou puxar a tomada. A mim, particularmente, aí é uma opinião mesmo assim, a coisa que eu acho mais surpreendente é que se você pegar as conversas sobre tecnologia aí de 2, 3, 5 anos atrás, e você fizer uma pesquisa, você vai ver que quando se falava assim de que profissões vão permanecer depois que a inteligência artificial funcionar, o mais comum era todo mundo falar que as profissões criativas, que criam conteúdo, criam arte, né? Como professor não foi um bom exemplo, professor não cria, mas assim, profissões de comunicação, porque a máquina teria em sua maior dificuldade a criação, o pensamento criativo, artístico.
E aí, qual não é minha surpresa, que logo que isso começa a pipocar e ficar disponível para nós, assim, réis mortais, né? Porque se isso tá aí na tela do teu celular agora, é porque já tá na mão aí de empresas e de governos há muito tempo. Mas isso chega e justamente o contrário, né? Tem uma inteligência artificial lá capaz de fazer imagens, né? Você dá lá, eu quero um gato na floresta no estilo Picasso. E aí a inteligência artificial cria lá uma imagem inédita e artística. Há casos, inclusive, de inteligência artificial ganhando prêmios com criação de imagem. A inteligência artificial começa a ser capaz de produzir textos, de produzir histórias. Lógico que nesse ponto, talvez tal qual com as imagens, mas com a imagem talvez seja mais difícil de captar isso. A gente ainda percebe, principalmente na geração 3 da inteligência do chat GPT lá, que agora já está na 4, que ele meio que sai juntando pedaço de coisa, né? E muitas respostas são muito boas, outras nem tanto, mas a verdade é que para um pensamento médio são boas respostas. Ele é capaz, por exemplo, vai lá, pede um poema sobre tal coisa, ele vai fazer. Se você pedir no estilo de algum escritor, ele vai fazer. Lógico que para olhos mais atentos e mais conhecedores de poema, que não é o meu caso, isso vai transparecer. Mas para alguém como eu, por exemplo, que não sou um profundo conhecedor de poema ou de poesia, talvez eu seja enganado, leia um poema feito lá por uma inteligência artificial e acho que foi. Uma outra área assim que aparentemente é bastante afetada é a própria área da programação, porque se tem uma coisa que a inteligência artificial, por óbvio, é capaz de fazer é ter raciocínio lógico, e programação é botar em lógica, né, lá, escrever de maneira lógica um programa para efetuar alguma coisa. Então, a inteligência artificial muito provavelmente vai adquirir capacidade muito rapidamente de fazer programação. E aí você pensa, você tem uma mente capaz de reproduzir outras mentes, ou seja, de produzir outros programas, né? Então nós estamos falando aí da própria Matrix, né? Não sei se você assistiu Matrix, mas se não assistiu Matrix é sobre isso, né? As máquinas tomando consciência e sendo capazes de produzir outras máquinas, enfim, aí você pode ir lá ver o filme. Mas então a vertente que tem mais receio, mais medo disso, enxergam isso como potencialmente um produtor de desemprego e de fome e consequentemente de caos, né? Eu vou lembrar o nome de quem diz isso, agora não me lembro. O Harari, escritor de Sapiens, disse que a humanidade está a 7 dias do caos, né? Sempre a 7 dias do caos, porque 7 dias de fome produziria o caos. Segundo Harari e outros estudos, né, uma pessoa ou um conglomerado de pessoas passando fome por 7 dias começa a perder a civilidade, né, e passa para o modo sobrevivência, e aí a humanidade entraria em caos, né? Se isso acontece com muita velocidade, é lógico que ao longo do tempo os empregos, as profissões, eles vêm sendo substituídos, né? Profissões que existiam, hoje não existem mais. Mas isso acontece normalmente ao longo de anos, décadas, né? Lentamente vai acontecendo, né? No momento está muito rápido, né? Então, você vê aí, recentemente eu vi uma matéria no que nos Estados Unidos
uma empresa de marketing acabou demitindo o que seriam os redatores das postagens de Instagram, que tem o nome lá, a profissão tem o nome de copywriter, que é o escritor da copy. A copy é o texto, né? É o texto de um criativo, né? De um post, ou de um comercial, ou de um vídeo, né? E aí algumas empresas já estão substituindo esse profissional pela inteligência artificial. Apesar da qualidade ainda não ser a mesma, mas nós vivemos num mundo, e aí isso sim é sabido por todos, que se você consegue, com menor custo, continuar vendendo o seu produto, às vezes a qualidade não importa muito, né? Então, se você gasta 10, vende a 20 e vende 100, né? Você ganha 10 vezes 100, 1.000. Se você gasta 2, vende a 5, mais barato, porque é de menos qualidade, mas vende 2.000, você vai ganhar mais. Então, o próprio capitalismo empurra para isso, né? Redução de custo, maximização de produção, de lucro, escala. Então, ainda que a inteligência artificial não tenha alcançado um nível de realmente substituir essa criatividade, você percebe que, mesmo assim, já vai acontecendo. Lógico que isso é a ponta do iceberg, porque quando a gente fala de trabalhos que são mais repetitivos, aí a inteligência artificial muito provavelmente vai ser capaz de substituir, e aí sim fazendo até melhor. Porque você pensa, sei lá, um trabalho que exija repetir o mesmo processo, né? Uma máquina não terá dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Então, por exemplo, análise de bolsa, hoje já tem aí alguns estudos sobre o quanto uma inteligência artificial pode, de repente, conseguir recomendar investimentos até de maneira melhor do que o ser humano. Como a inteligência artificial seria capaz, por exemplo, de projetar um prédio, projetar foguetes, aviões, essas coisas que são um pouco mais exatas, vamos dizer assim, né? Talvez seja uma coisa que aconteça ainda mais rápido, né? E talvez em muito pouco tempo, eu vi alguém falando uma teoria assim, talvez em muito pouco tempo a inteligência artificial seja capaz de pegar um mapa estelar e simplesmente apontar, aqui tem vida. Vai lá nesse planeta que tem, porque ela será capaz de processar tanta informação ao mesmo tempo que ela vai conseguir chegar a conclusões que nós nunca chegamos, como curar doenças, enfim. Já teve, né? Já aconteceu, por exemplo, inteligência artificial detectar câncer em exames que médicos não detectaram, né? Então, de fato, a inteligência artificial vai fazer algumas ou muitas tarefas e vai substituir algumas ou muitas posições de trabalho que hoje existem. A velocidade que isso vai acontecer e como isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas fica comigo e vamos no próximo bloco dar uma olhada nesse negócio totalmente de outro lado. Vamos tentar dar uma outra olhada e aí depois a gente tenta concluir alguma coisa, mas vamos olhar isso por outro lado. Fica aí, para você, 2 segundos e a gente continua no próximo bloco. Vem comigo. Bom, aí teria um outro lado aí dessa história, que seria exatamente recorrer à história. A humanidade já passou por algumas revoluções aí no modo de produzir, no modo de trabalho, e talvez
uma que venha facilmente à mente de todo mundo seja a própria Revolução Industrial, que aconteceu lá principalmente na Inglaterra, né? Começou lá pela Inglaterra, onde praticamente nasce o sistema de produção e econômico que a gente conhece hoje, onde as coisas deixam de ser feitas por artesãos, né? Por produção manual e começam a ter o auxílio das máquinas lá no início das máquinas a vapor lá, né? Uma história bem interessante, como todas as outras, né? História é sempre uma coisa muito interessante, pelo menos para mim, né? Tem história, ó, tem história aqui, tem história aqui, tem história lá, tem história em tudo que é lugar aqui. Então, história para mim é uma coisa muito interessante. Mas voltando ao ponto, para a gente não desviar, é, a história interessante, no caso, é a descoberta da máquina a vapor, né? Porque o vapor está aí, né? Desde que o homem descobriu, não, mas passou a utilizar o fogo, né? Não, utilizar e fazer o fogo, aprendeu a fazer o fogo, o vapor está aí, né? Desde que alguém começou a esquentar uma água em algum recipiente, lá o vapor começou a existir. E aí, no momento que alguém percebeu que aquele movimento de uma panela, de uma tampa de panela, podia virar uma máquina para mover coisas e mover toda uma indústria, se passaram muitos anos, né, entre uma coisa e a outra, né? Então perceba como as coisas hoje parecem fáceis e muitas vezes evoluem tão rápido, mas olha, perceba como entre a humanidade descobrir o fogo e descobrir que o vapor podia servir para mover o mundo, né, naquele momento, barco, trem, né, tudo a vapor aí, naquela época, existe aí, sei lá, quantos anos de distância entre essas duas coisas, né? Nós passamos lá por todo o período pré-histórico, enfim, toda a parte de Grécia Antiga, Egito, Idade Média, enfim, passou tudo isso até lá a Revolução Industrial, que começou a utilizar o vapor. Mas aí, bem contextualizado, né? Naquele momento a ideia era a mesma, né? Naquele momento a ideia era a mesma. Uma máquina vai ser capaz de produzir 10, 20 vezes mais ou 1000 vezes mais do que um homem, né? Então, se um homem levava lá uma semana para fazer uma cadeira, sei lá, as indústrias começaram a levar uma hora, né? Então, o que era feito antes por uma pessoa, né, do começo ao fim, ia lá, cortava a árvore, cortava as madeiras, esculpia, pregava, fazia toda, pintava, ou verzava, enfim, não sei como é que fazia naquela época, mas assim, alguém ia lá buscar madeira na floresta e esse mesmo alguém entregava a cadeira para uma pessoa. Com a Revolução Industrial, se passou alguém retirar a madeira, entregar numa indústria, essa indústria tinha uma cadeia de produção, onde um cortava, o outro media, o outro pintava, então rapidamente cada um fazia uma parte do trabalho e a cadeira saía do outro lado. Isso aí é basicamente a Revolução Industrial, o início do capitalismo, e está lá no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, para muitos o livro fundamental aí do capitalismo. Então, tal qual o, o, o capital estaria para o comunismo de... Eu juro que eu estou com problema de lembrar, mas eu vou lembrar. É um pecado mortal eu não lembrar Karl Marx. Então, Karl Marx, o Capital,
para o comunismo, A Riqueza das Nações, Adam Smith para o capitalismo. Então, se você for lá ler o livro, vai ter essa historinha lá bem explicada e como ele estudou isso, enfim. E aí, então, naquele momento, esse medo foi o mesmo, né? Então, o trabalho que eu faço, que eu levo uma semana, uma máquina vai fazer em 1 hora, então os empregos vão acabar e todo mundo vai passar fome, porque não vai ter onde trabalhar, não vai ter dinheiro, enfim, e naquele momento se pensou isso, que realmente as coisas iam acabar. E o que aconteceu naquela época é que, na verdade, houve um boom de produção tão grande por essa capacidade que a humanidade passou a ter de produzir, que essas pessoas foram absorvidas nos empregos das próprias indústrias, né? E como a produção aumentou muito, mais pessoas passaram a consumir. E lógico que eu não quero nem entrar no mérito da precariedade de trabalho daquela época, enfim. A questão aqui é mais só fazer um paralelo. E aí segue o barco e talvez aí algo parecido aconteça quando o advento realmente dos computadores, né? Lógico, quando eu falo advento dos computadores, eu falo na questão da massificação mesmo, né? Os computadores são inventados lá atrás, aí uso militar, uso governamental, mas assim, quando o computador começa a chegar na mesa das pessoas, surgem as mesmas questões, né? Datilografia, né? Então, você imagina você que é mais antigo, mais velho, senão você pergunta aí para o seu pai, para o seu avô, você ia lá escrever um processo, né? Vamos supor, você ia querer se comunicar com alguém que mora em outro país. Tal qual nós estamos fazendo agora aqui na próxima temporada. E aí, veja só, hoje, para eu fazer isso, eu ligo esse computador que está aqui na minha frente, e a pessoa está lá do outro lado, quase em tempo real, a gente conversa se vendo ao vivo, e aí depois todos vocês aí conseguem nos ver e ouvir para todo sempre, enfim, quantas vezes quiserem e tal. E poderia ser, inclusive, ao vivo, não é por uma opção nossa e tal. Naquela época, antes de computador, internet, celular e lá, alguém sentava numa máquina de escrever, escrevia uma carta, se errava, não tinha como apagar, né? Então tinha que ir lá usar um corretivo, ou mesmo amassar, se fosse uma coisa mais formal, tinha que jogar fora e fazer outra. Botava no envelope, tinha uma coisa que chamava selo. Tento explicar o que é selo? Não tento. Não vou nem tentar. Eu botava lá na carta um selo, que era uma espécie de uma taxa que você pagava lá para a carta chegar no lugar. Mandava essa carta, o correio levava, avião, navio, sei lá, chegava lá. Daqui um mês, mais ou menos, chegava a resposta. E aí essa conversa se daria assim, porque já existia telefone, mas as pessoas costumavam se comunicar por carta, porque telefone era uma coisa meio inacessível, não era todo mundo que tinha e tal, né? Então, quando surge o computador, o que todo mundo pensa? Cara, esse negócio pensa muito mais rápido, produz muito mais rápido, vai acabar com todas as profissões. Agora eu vou até entrar com um exemplo pessoal, né? Lá em 1991, eu, então lá jovem, com 14 anos, entrei para trabalhar em um banco. Na agência que eu trabalhava naquele momento tinha 130 funcionários, 130 funcionários, e veja bem, já existia computador, e aí existe um processo de ser criado uma máquina que faz saque, máquinas de extrato, já tinha na verdade, mas vai sendo modernizado, né? Máquina que faz saque, máquina que faz depósito, máquina que faz talão de cheque. Para você ter uma ideia, você chegava com um boleto atrasado no banco, você tinha que passar num balcão, alguém calculava os juros,
botava lá no papel, carimbava, assinava, e aí você ia lá para a fila do caixa pagar, né? Hoje você entra no teu telefone, já, o aplicativo já calcula tudo, te cobra, te dá o comprovante, e era isso, né? Então, um processo que você levava, sei lá, 2 horas do seu dia entre sair de casa e ir lá pagar, voltar, 2, 3 horas do seu dia, e envolvia muitas vezes o trabalho de 2, 3, 4 pessoas lá no banco, hoje você faz sentado da sua casa. Então, o advento da tecnologia foi substituindo empregos. Essa mesma agência onde eu trabalhei hoje tem 25 funcionários. E porque ela é uma agência grande, né? Porque muitos bancos nem têm agência hoje em dia, né? Você tem acesso aí a alguns bancos digitais que nem mesmo tem um local fixo, né? Um físico para te atender. Então, de fato, essa segunda revolução aí tecnológica aí, né? A revolução industrial foi uma revolução mais maquinária, né? A gente pode chamar de tecnológica também, mas quando eu quis dizer tecnológica já foi no digital mesmo, né? Então, essa segunda revolução digital aí com a tecnologia, computadores, ela vem e elimina novamente um monte de funções, né? Então, muitas coisas que eram feitas manualmente passam a ser automatizadas. E, mais uma vez, a produção acaba por aumentar, porque ganha eficiência. Então, a própria produção automotiva, que lá na primeira Revolução Industrial, passei batido, mas aumentou muito, né? O Henry Ford passou a produzir, eu não lembro quantos carros por dia, mas enfim, era muito mais do que, por exemplo, os carros que eram produzidos na Europa de forma praticamente artesanal, né? E com a revolução digital isso passa a acontecer em muitas outras coisas, né? Que passa a fluir muito mais, né? Mas, mais uma vez, aí a humanidade, a economia cresce, absorve a maioria das pessoas em outras funções, e algumas funções vão sumindo, outras vão aparecendo. Então surge todo um pessoal da própria área de tecnologia, de programação, de manutenção, de banco de dados, e aí surgem países como a Índia, a própria Taiwan, que produz muito microchip, enfim. E a humanidade dá conta, né? Lógico que, quando eu digo dar conta, eu estou sendo simplista, eu sei que, em alguma medida, existe muita pobreza e, e talvez muito causado por esse sistema, enfim, mas esse não é o ponto aqui. A gente está falando na questão do trabalho e das carreiras. Então, para quem pensa nessa vertente, a inteligência artificial será tal qual essas outras revoluções, né? Ela chegará, ampliará a nossa capacidade de produção e nós passaremos a produzir mais, com mais eficiência, as coisas em tese ficarão mais baratas, mais acessíveis, estando mais acessíveis, mais pessoas comprando precisam de mais produção gera mais emprego e as coisas vão. A palavra preocupação, ela fica presente no sentido da velocidade com que isso acontece. Mas para quem está mais confortável, ou mesmo nem está pensando muito nisso, a história se encarregará de dar vazão a esse movimento e isso acontecerá de uma forma natural aí, e quando a gente olhar para trás daqui 20 ou 30 ou 100 anos, como eu acabei de fazer com outras coisas, a gente vai ver que a humanidade encontrou um jeito e que as coisas, tal qual como das outras vezes, fluiu.
falei um pouquinho vamos dizer assim, dos dois lados, assim, e quando eu disse dois lados, eu estou falando do lado leigo, que é o que eu sou, né? Não sou um especialista em tecnologia, tem aí um monte de canal de tecnologia com gente muito mais especialista. Eu estou falando mais uma preocupação ou de não preocupação das pessoas que estão aqui vivendo sua vida e que não são exatamente especialistas. O meu ramo, no caso, seria mais as carreiras e como a gente se prepara para isso. Então, vem comigo, vamos para o próximo bloco, lá vamos tentar dar uma fechada nisso e concluir o nosso podcast dessa semana. Fica por aí, é rapidinho, vem comigo. O fato é que nós vamos ter um desafio pela frente. Não só pela questão da inteligência artificial, que é uma realidade, mas pela própria geração que já está chegando ao mercado de trabalho e que pensa muito diferente, foi exposta à tecnologia durante a vida de forma muito diferente. Muitas vezes as empresas hoje nem conseguem ser muito atrativas e interessantes para essas pessoas, né? Porque se você parar para pensar, a minha geração, quando chegou no mercado de trabalho, eu cheguei para trabalhar num banco, mas mesmo quem chegava para trabalhar num escritório lá, se deparava com um monte de tecnologia que ela nunca tinha tido acesso. Então, ficava um tempo ali até meio maravilhado com tudo aquilo, né? Então, hoje isso não acontece. O primeiro desafio é integrar essas pessoas e essas pessoas se integrarem com o modelo que existe e produzir um novo modelo que será o que vai adiante, assim como nós fizemos lá atrás. Eu, pessoalmente, me preocupo um pouco com a questão da inteligência artificial, porque de todas essas revoluções, pela primeira vez, a gente está criando uma coisa que a gente não domina muito bem, né? A gente não tem certeza se consegue puxar isso da tomada, né? As outras coisas que a gente criou, a gente tinha um pouco mais de certeza que conseguia controlar e dominar. De certo é que a gente vai ter a possibilidade de viver mais esse momento e entender como as coisas ficarão. Então, quem faz parte da minha geração terá vivido aí, vai ter saído de uma máquina de escrever para a inteligência artificial, passando aí por computador, celular, televisão digital. Então, é bastante mudança dentro de uma vida, né? Vocês viram que lá no começo, ou em algum momento, eu falei da distância entre o homem passar a utilizar o fogo com domínio, né? E utilizar o vapor. Muita distância de ano. Aí você pega a distância entre máquina de escrever e inteligência artificial, historicamente muito curto. Então, isso é o que desafia a humanidade, essa velocidade na mudança e a capacidade de se adaptar a isso. A saber como nós vamos sobreviver a tudo isso, ou não. Eu espero que você sobreviva, que eu sobreviva, que nós, quiçá, nos tornemos uma humanidade ainda melhor, com mais capacidade de produção e talvez até utopicamente eliminando aí pobreza, problemas de saúde. Eu digo utopicamente porque, lógico que conforme as coisas vão aparecendo, quando eu disse lá que em algum momento a inteligência artificial vai inventar a cura do câncer, eu acho que isso
talvez não esteja acessível para todo, porque assim é o nosso sistema global, né? Então, nem tudo chega para todo mundo. Eu quis trazer aqui esse debate para que a gente pense um pouco mais sobre isso, pesquise um pouco mais. Se você não está muito ligado, está na hora de se ligar, porque isso é realidade, tal qual o smartphone que está na sua mão aí, isso vai fazer parte da nossa vida. Já faz. Muita gente já tem uma assistente virtual em casa, se não tem em casa, tem no celular, já dá comando de voz para ligar a luz, isso já está por aí, no teu carro, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil mais uma vez, que você reflita sobre isso. E se gostou, e só se gostou, volte. E eu estarei aqui. E se você voltar, não estarei somente eu, estaremos mais uma vez, eu, você e as circunstâncias. Fique bem e até semana que vem.